Muito boa tarde, meus caros. Daqui fala Emanuel Tomé, também conhecido como Mr. Darklighter 66. Hoje venho-vos entregar aqui um podcast em que se calhar muitas das pessoas com quem eu falei já esperavam e felizmente esperavam até de uma forma mais ou menos ansiosa, que seria um áudio em que cobrisse se calhar muitas das reflexões que já tinha feito em conversas anteriores sobre o jogo do momento, Last of Us Parte 2. Portanto, eu vou dividir esta review em muitas categorias. Eu normalmente divido uma review de game, como toda a gente já bem conhece, por 4, 5 componentes base. Neste aqui irei falar mesmo de muita coisa, por isso eu não sei se irei dividir isto em dois. Ou seja, esta semana irei-me comprometer a lançar, por exemplo, hoje uma parte e amanhã ou quarta uma segunda parte. Se vir que isto dá para os 30, 40 minutos para cobrir tudo, então é ótimo. Portanto, iremos começar então pela primeira parte da análise, que é o significado desta franquia, deste nome, para a minha pessoa, em primeiro lugar. Portanto, parte 1, significado. Portanto, com esta primeira parte, vou-vos só resumir aqui um pouco do significado que o primeiro Last of Us, que saiu em 2013, tem para comigo. Em 2013 eu estava no meu 11º ano, com 16 anos, portanto já foi há um bom tempo, quase uma outra vida, por assim dizer. E eu jogava muito no PC nessa altura. Tinha a minha 3DS, ou neste caso a minha 2DS. Tinha também, por vezes, a situação de conseguir jogar um bocadinho na PS3 do meu cunhado, assim quando ia lá fazer visitas. E tinha a minha PS2 que, tirando certos jogos estilo Resident Evil e Devil May Cry, que só comecei a jogar mais velho, já tinha basicamente jogado tudo da PS2 que eu queria. E jogava muito no computador. Aliás, o meu tempo de liceu / curso de leiria foi se calhar o tempo em que eu mais joguei na Steam e no PC. Agora mal toco para jogar no PC, tirando um ou outro caso. E eu lembro-me que havia imensa publicidade, porque 2013 estávamos naquela época em que Walking Dead estava na berra e toda a gente falava de zombies, e havia montes de filmes de zombies e séries de zombies e jogos de zombies e de survival. E eu estava mesmo dentro da franquia de Resident Evil e de Silent Hill. Digamos que eu estava na minha altura de... Foi no 10º ano que eu descobri a minha paixão por jogos de terror psicológico e survival horror. Portanto, basicamente os meus 3 anos de liceu foram os anos determinantes para jogar títulos de horror. E basicamente o que aconteceu foi que Last of Us puxava pelo gore e pelo terror, pelo que eu via, mas também parecia ter uma história de sobrevivência humana e característica. Portanto, eu via os trailers, via as entrevistas e achava super interessante o tipo de caminho que iam ter. Depois, porque a Naughty Dog basicamente era uma empresa que eu só conhecia dos primeiros 3 jogos de Crash e do Jak and Daxter, o tempo da PS2. Quero-vos recordar que, apesar de ter jogado um bocadinho de nada ao início do Uncharted 1 na PS3, eu nunca mais toquei no Uncharted até este ano, em que joguei a trilogia original e estou a caminho de jogar o Uncharted 4. Portanto, realmente o mundo dá umas voltas. E lembro-me que queria imenso jogar Last of Us. E o meu cunhado comprou Last of Us. Portanto, foi nessa altura então que eu decidi experimentar e gostar do jogo e jogá-lo. Não joguei na totalidade nessa altura, joguei apenas partes. Tive que ver o Game Movie, por assim dizer, de toda a história, para me enquadrar e para ver o jogo todo, visto que eu nunca consegui completar o jogo a 100%, só jogava partes do mesmo. E 2013, recordem-se ou não, foi um ano excelente de jogos. Atenção, foi no ano em que saiu Pokémon X and Y, foi no ano em que saiu Luigi Mansions 2, foi no ano em que saiu SMT4, foi no ano em que saiu Super Mario 3D World, foi no ano em que saiu Metro Last Light, BioShock Infinite, Batman Arkham Origins, Deadpool, Lego Marvel Super Heroes. Foi uma bela de uma quantidade deles. Eu de certeza que me estou a esquecer de mais algum, mas 2013 foi sem dúvida um ano muito rico em termos de gaming. E depois, claro, Last of Us, que nessa altura foi um jogo muito importante para mim. Lá está,
Eram outros tempos, outras capacidades de gosto narrativo e Last of Us realmente deixou-me uma grande marca pela história. E ainda para mais, lá está, saiu nessa altura, nesse ano, também a segunda temporada da Telltale Games para Walking Dead e a season de Wolf Among Us, portanto, foi numa altura em que também estava a começar a conhecer a Walking Dead da Telltale e aquilo para mim, Last of Us, foi tipo a única coisa que chegava lá perto e em muitos aspectos, obviamente, ultrapassava. Portanto, como podem ver, não me tornei aquele fanboy barra sonista, como o povo BR gosta de chamar ao pessoal que só joga PlayStation, que é na maioria o meu caso. No entanto, sem dúvida que foi algo que puxou muito por mim e teve muito significado. Os personagens, a trilha sonora, os gráficos, a jogabilidade era nice para a altura e tudo. E há muitos componentes fixes que se reflete nesta segunda parte e sem dúvida nenhuma que foi a história que foi espetacular. Aliás, a história, a situação de sequências cinematográficas que já são transmitidas um pouco já desde Uncharted 2 e 3, foi algo que gostei e que verifiquei após essa situação e sem dúvida que me marcou. Lembro-me que na altura o meu pai até me perguntou se eu estava realmente a ver um jogo ou se seria um filme barra série em CGI, como por exemplo o filme do Beowulf que nós vimos na RTP1. E eu disse-lhe que não, aquilo era mesmo um jogo. E ele ficou até algo interessado, porque parece que não, mas Last of Us foi... Ainda há muita piada da cena do Walking Simulator and all that shit, mas Last of Us tem uma importância muito grande no mundo dos jogos. Recebeu 200 prémios, mas nem é só por causa disso. Foi o jogo que finalmente acertou o excelente equilíbrio de jogabilidade e cinematográfica e set pieces. É um jogo que, apesar de ser jogo, sentes que também poderia dar um ótimo filme e uma ótima série. E não retirar experiência de jogo nenhuma por causa disso. It still has its quality value. E então, para mim, foi ótimo. Foi um jogo que me marcou nessa geração. É um jogo que eu recomendo a qualquer pessoa que goste de jogos. Tem que jogar pelo menos uma vez Last of Us. Pode não gostar tanto ou pode não gostar, mas pelo menos experimentar o jogo em si. Pá, se calhar está um bocadinho overrated, talvez, mas o jogo tem razões para o ser, porque realmente é um jogo extremamente bom, envelheceu como vinho e pá, recomendo apenas. Foi um jogo que marcou a minha adolescência e é um jogo que, inclusive, depois joguei a DLC. Gostei na altura, não foi algo que tecnicamente magoasse ou acrescentasse à história original, porque não foi. Foi apenas um conto de um dia a dia e vermos um pouco mais da personalidade da Ellie e, neste caso, da orientação sexual dela. Algo natural e que, pronto, nada contra até aí. Lá está, foi um segmento que aumentou mais a personalidade da Ellie, que acrescentou mais panorama àquele mundo. Lá está, não acrescenta nada de mais ou a franquia em geral, mas também não magoa. São acréscimos positivos, eu acho. Foi uma boa DLC e eu estava mesmo naquela de, well, considerando que isto foi um alto sucesso, one can really hope que de certeza que vai haver uma sequela. Por um lado, eu queria imenso ver uma sequela de uns anos depois, estilo Walking Dead da Telltale, para ver onde é que está o acrescimento dos personagens deste mundo. Porque assim que eu soube que havia um remaster para a PS4 do Last of Us e da DLC, eu até pensei, será que estes gajos vão fazer alguma campanha extra, estilo BioShock Infinite com o Burial at the Sea, fazer tipo uma DLC de 6 ou 8 horas em que iriam acrescentar algo uns anos mais tarde? Era bastante fixe, e vendo algumas cenas de história do segundo jogo, realmente faz-me querer que houvesse essa DLC de 6 ou 8 horas com o impacto de história e a verdadeira chave de ouro para com o jogo original, antes de movermos plenamente para o segundo jogo. Em vez disso, tivemos realmente a sequela 7 anos depois, junho de 2020. Por um lado, em termos de expectativas, eu sou daquelas pessoas que sempre que defendeu que Last of Us, no mínimo, deveria ter apenas mais uma boa DLC de umas horas. E nunca, mas nunca ter uma sequela. Há certos feitos que só são feitos uma vez
e acho que deveria ter sido transmitido, devia ter sido feito apenas dessa vez. Ao contrário do Uncharted, que quase funciona como uma antologia, mas com relações correntes, por assim dizer, entre os protagonistas que transmitem-se ao longo do jogo. Aqui realmente isto parece-me apenas que é um ótimo jogo que eles lançaram e nem tudo o que é ótimo tem que ter necessidade de ter uma sequela. Pode ter uns acréscimos aqui ou ali, neste caso DLCs, Story-Driven DLCs, mas acho que nunca deveria ter tido uma sequela. E quando foi anunciada, eu estava sempre de pé atrás, mas ao mesmo tempo, obviamente, que estava entusiasmado. E com isso, vamos para a segunda parte. Expectativas. Portanto, nesta segunda parte das expectativas, nós vamos explorar aqui o meu percurso pessoal sobre esta segunda parte de Last of Us. Saiu os primeiros teasers, as entrevistas com os voice actors, entrevistas sobre motion capture, o que é que se passa no mundo de Last of Us após uns anos do primeiro jogo e da DLC para com o segundo jogo, que já confirmaram não haver DLCs, by the way. E todo aquele percurso parecia-me tão genuíno. Eu sabia que a Naughty Dog e a Sony estavam a ter vários problemas por N razões, que eu já irei falar mais à frente, mas eles estavam tão envolvidos no projeto e é só um dos jogos que mais determinou a PlayStation 3 e até em espectro a entrada da PS4, que eu estava mesmo à espera que eles fossem fechar o ciclo da PS4, visto que é das consolas mais vendidas de sempre, apenas com a PS2 à sua frente, acho eu. Eu estava mesmo à espera que eles conseguissem fazer o feito de ok, vamos fazer uma sequela merecedora e tentar aí então fechar, porque tentar repetir o feito já é perigoso, quanto mais tentar repetir o feito mais do que uma vez. Toda a publicidade, todo o marketing, toda a genuinidade dos que estavam a trabalhar no projeto, os trailers, o gameplay, o demo mostrado, parecia tudo excelente. A jogabilidade parecia um pouco melhor gráfica e tecnicamente da jogabilidade de 2013, não há muitas surpresas aí. Esperava mais uns avanços, considerando o Motor Engine e considerando também a situação de que estamos em 2020 e é um jogo que está a ser polished, está há 7 anos e esperava um bocadinho mais. A jogabilidade continua a ser igual à de 2013, basicamente. Mas estava super into it. Finalmente ela ia ser protagonista, que era literalmente o que eu queria, é que ela fosse literalmente a protagonista do jogo, era mais do que merecedor. E o mundo parecia mais natural e ao mesmo tempo estava continuadamente na cena da infecção por causa da escolha final do primeiro jogo e que raio de coisas poderiam acontecer com outro tipo de infectados, como é que estaria a humanidade neste caso. Ou seja, eu estava tão entusiasmado mais pelas personagens em si e pelo caminho no mundo em que elas estariam e não exatamente com uma evolução do mundo em si, que obviamente queria saber mais. Ou seja, um caso de The Walking Dead. Walking Dead, a Season 1 é para mim obrigatória. Podem não jogar mais nenhuma Season, mas pelo menos a Season do Walking Dead eu recomendo a qualquer jogador que goste de uma boa história para jogar. A Season 2 foi muito boa também. Houve ali um momento ou outro que... Mas a segunda Season foi ótima. A Season 3 foi um bocado dragging. A Season 3 tentou explorar outras questões, mas eu acho que foi simplesmente apenas algo de encher chouriças. Eles podiam ter feito a Final Season e acabar com uma trilogia em vez de decidiram fazer o New Frontier e foi... The Final Season comprei agora ontem, mas ainda não joguei. Mas tenho a certeza que a conclusão há de ser bem mais satisfatória do que aconteceu com Last of Us. Anyway, a publicidade, tudo dizia-me que ia ser um jogo ótimo. Apesar de todos os problemas que já haviam para trás, com a Sony, com toda esta esquisitice com a PlayStation 5 e os announcements, que houve obviamente dinheiro, marketing e rivalidade com a Microsoft envolvidas e com a Nintendo possivelmente também. A cena da Naughty Dog de que desde 2016, desde o Uncharted 4, que despediu 70% do seu pessoal sénior por questões de trabalho, por questões de finanças mal pagas, por questão de haver too much working hours, na questão de que estavam no próprio contrato da Naughty Dog por fotografias e leaks de CEOs
há sempre a palavra you have to make a fun game and only then put your message across the fun game. E o que eles literalmente puseram foi: este jogo não é para ser divertido, este jogo é para ser uma mensagem política. That's the thing. Tu não usas um jogo de survival para ser uma mensagem política, faz um jogo político. Because there are them. So, aqui é que está a questão, é que nada contra a Ellie ser protagonista, nada contra a Ellie ser lésbica, porque obviamente já se sabia desde a DLC, for fuck's sakes. É contra a posta agenda do Neil Druckmann e desta Naughty Dog 2.0, que nasceu de 2016 para a frente, que obviamente fez alterações enormes para com o jogo. I mean, toda a publicidade foi enganosa e o próprio Neil Druckmann disse que fez isso para não esperarmos aquela história, para subverter as expectativas. Toda a história indicava que seria a Dinah morta por aquele culto homofóbico religioso e a Ellie ia vingar-se da morte dela e lá pelo meio encontraria o Joel de volta e os dois juntariam-se para acabar lá com o culto e possivelmente o Joel até poderia morrer ou não sei. Mas seria essa a história, nunca a história que nos foi apresentada agora. O Neil Druckmann fez fez algumas alterações também para com a própria história do Uncharted 4, para melhor ou pior não sei, porque ainda tenho que jogar o jogo, lá está, só joguei a trilogia original. Mas a Amy Hennig e o Bruce Springsteen, se não me engano é esse o nome dele, o nome completo, são sem dúvida, após terem saído, prova-me que muito do foco de qualidade e com a mistura da Naughty Dog vinha daqueles dois. O Bruce, porque escreveu juntamente com o Neil a história do Last of Us, porque o Last of Us, para quem não sabe, foi um projeto de liceu do Neil Druckmann, que ele queria ver como uma série, um filme ou um jogo. Ele apresentou aquilo à Naughty Dog porque a Naughty Dog nesse aspecto é fixe, porque apresenta sempre projetos de novos artistas. E aceitou o projeto e melhorou-o com a ajuda do Bruce. A Amy Hennig foi a escritora responsável pela direção da trilogia original do Uncharted e teve ainda mão, em parte, no 4, mas acabou por sair devido a toda esta confusão que eu inicialmente expliquei sobre a Naughty Dog, por causa de dinheiros, trabalhos, working hours, CEOs, finais de contratos. E o que é que resolve? Ela acabou por sair, o Bruce acabou por sair e ficou o Neil Druckmann responsável por acabar o Uncharted 4 e por ser o main guy do Last of Us 2. Eu sei, é muita pressão para uma pessoa só, mas o estúdio meio que se pôs a jeito, porque o estúdio não tem cláusulas, por exemplo, para haver produtores. Para quem não sabe, a Naughty Dog defende o regimento de que cada pessoa é responsável pelo seu trabalho. Isso é ótimo até uma certa extent, porque sem organização e papéis maiores dentro da empresa, aquilo está obviamente arrumado para o caos, sem ter gente responsável. Muito pessoal júnior foi contratado, muito pessoal que fazia animação gráfica para cartoons ou filmes animados foi fazer computadoração para gaming, o que nem sempre funciona para certos casos. Só tinham 30% da operação original que ainda ficou pela Naughty Dog. E ainda foram falar com a Anita Sarkeesian e a sua Feminist Frequency para ter histórias, para ter ideias para a narrativa principal, que alterações aos personagens devem fazer, ao ponto de, por exemplo, os designs das mulheres e dos homens em Last of Us são trans-friendly, porque eles querem fazer designs em que sejam todos andrógenos in a way. So, again, o que mais me choca é ver tantos gamers que não gostam de ver política forçada e que não gostam da Anita Sarkeesian. A Anita Sarkeesian é quase o Voldemort nesta franquia que é o gaming industrial. E toda a gente agora aplaude Last of Us 2 como 10 de 10, sabendo que a Anita esteve lá. Para mim, novamente, isso é contraditório, mas também já iremos lá chegar. Portanto, como veem, o desenvolvimento do Last of Us 2 foi péssimo. Existe um outro evento também que ocorreu, e isso atrasou muito o Last of Us. Onde reparar que houve jogos que pararam por causa da pandemia de Covid. Mas também se lembram, houve na altura notícias sobre o Last of Us 2 sair o ano passado. Depois não foi lá nenhum, que eles queriam fazer polas ao jogo para sair em abril. Mas Covid happened e o jogo acabou por estar decidido para sair se calhar lá para o final do ano. E sair e tal, temos que nos controlar e temos que fazer a situação de que
temos que lançar o jogo e temos que ter cuidado, o jogo tem muito marketing, tem muita importância. Mas o que aconteceu foi que houve alguém que foi primeiramente confirmado como ex-funcionário, depois apenas como um leaker, que começou a pôr cutscenes, história, jogabilidade de partes separadas do jogo sem contexto para o público. E o público, obviamente, caiu tudo, toda a gente sabe como é que é os leaks, não é? Uma coisa é falsos leaks, de eu estar a escrever no Reddit, outra coisa é apresentar provas concretas de vídeo ou imagens do jogo. That's something entirely different. E de repente começou-se a gerar um hate enorme de controvérsia das pessoas que... Houve um público que disse que queria se sentir enojado ou que estava intrigado e então que até agora, por acaso não estavam na ideia de comprar o jogo, estavam na ideia de comprar o jogo mais tarde e iam comprar agora. Os fanboys disseram que aquilo era falso, que aquilo foi feito por animadores fora da Naughty Dog para tentar sujar o jogo. Sim, essa é só uma das várias desculpas que o pessoal cego do fanboyism ainda declarou. E depois temos as pessoas de que foi do género, detestaram o que viram e cancelaram as pré-reservas. A Naughty Dog, para terem uma ideia, estava num tempo em que se calhar iam só lançar o jogo no final do ano, para mais polas, para um jogo mais concentrado e melhorado, porque os fãs merecem. And then, depois de 3, 4 dias depois de terem os leaks ido para a internet e estarem basicamente em todo lado, de repente a Naughty Dog vira-se, nós vamos lançar o jogo daqui a menos de um mês. Portanto, onde é que está afinal aquela importância ou aquela necessidade de estarmos a atrasar o jogo? Eu sei porque basicamente o Last of Us e até a certo extent o Cyberpunk estão a atrasar o jogo a dar com pau, não só por causa da pandemic, mas também por causa da situação de querem ser os jogos que vão terminar o ciclo da PS4 / começar o da PS5, sendo do cross-gen titles, e isso dá-lhes dinheiro para cacete. Ok? Não é uma questão de gostarem-se tanto dos fãs. Isto ainda são empresas. O dinheiro ainda fala mais alto. E as oportunidades também. Portanto, o que é que acontece? Eles basicamente estão a querer atrasar para o lançamento da PS5. And rightfully so. Se acham que o jogo estará melhor numa altura de cross-gen / inícios de PS5. Ainda para mais com a cena do Covid, é sempre chato por causa da segurança e saúde dos funcionários. Mas é engraçado como de repente tudo isso foi esquecido para menos de um mês. Porque quanto mais tempo passava, mais hate, mais bad trending e mais dinheiro estavam a perder por estarem a cancelar as pré-reservas. Again, não é pelo estúdio ser amigo, é pelo dinheiro. E o que é que aconteceu? A Naughty Dog, juntamente com a Sony, publicitou ainda mais o jogo em força, mostrava calculosamente apenas partes em que tu jogavas com a Ellie, normalmente no início do jogo, porque era onde tinha mais espírito a Last of Us, era onde tu jogavas com a Ellie, que era a protagonista que todos nós queríamos jogar, eu inclusive. A publicidade, a força, os convites da Anitta continuavam em força e basicamente a Naughty Dog e a Sony começaram a banir e a bloquear todo o tipo de conversas de Last of Us 2. Sejas tu a dizer mal, sejas tu a fazer leaks, sejas tu a fazer vídeos sobre os leaks que saíram, sejam sobre os vídeos de que estavam a comentar esta situação da própria censura, sejam até vídeos de proteção do género, vamos aguardar para que se constitualizem-se, porque Naughty Dog e a Sony nunca nos deixaram mal. Todos esses vídeos foram censurados e bloqueados. Redatores de certos sites, youtubers, twitchers, foram todos banidos, bloqueados ou apanhados com avisos da Naughty Dog e da Sony. O mais engraçado é que no próprio Twitter oficial da Naughty Dog, a falar do Last of Us 2, a própria página, por causa deste algoritmo em que estavam a censurar / eliminar tudo sobre o assunto. Isso é que foi mais estúpido. Eles censuraram-se a eles mesmos. Isso para mim é um meme à força toda, gente. É do tipo, é quando estás tão à caça das bruxas que caças-te a ti mesmo. That's fucking stupid. Outra coisa que eu também não tolero ou suporto é toda a gente falar de que finalmente vamos ter uma protagonista feminina no jogo. E por causa disso é uma das partes do jogo ser 10 de 10. Quando amigos, Samus, Lara Croft, Bayonetta
Jill Valentine ou qualquer outra personagem feminina de Resident Evil, como Claire ou Ada. A protagonista de Silent Hill 3. Há tantas, mas tantas gajas protagonistas em jogos, amigos. A protagonista de Horizon. The fuck are you smoking? Parece aquelas pessoas que dizem que finalmente temos uma protagonista mulher e forte e competente, como a Rey ou como a Captain Marvel. Que eu fico, amigos, vocês começaram a ver filmes desde que ano? Desde 2015? Só veem Marvel e Star Wars da Disney para dizerem uma merda destas? Tipo, gente, há personagens femininas protagonistas e competentes já há quase 50 anos atrás. A sério, é que depois o que mais me irrita ainda é estes gamers tentarem ser racionais e serem anti-CJW, mas depois porque, o meu Last of Us já são mais CJWs que os gajos esquerdistas do Twitter. That's fucking stupid. Go woke, go broke. É também outra estupidez. É, por exemplo, jogos que vêm do Japão, como por exemplo Devil May Cry 5, que eu próprio consegui testemunhar isso com as Light Panty Flashes, é que os jogos da Sony, que vão da Sony já do Japão, pronto, jogos japoneses, têm censura gráfica em termos de conteúdo sexual, certos diálogos, certas situações de violência ou certos jogos que nem sequer chegam cá à Europa, Estados Unidos, ou seja, o mundo ocidental, por ser contra X leis ou contra cenas de censuras e mais não sei o quê. Mas depois estamos todos muito bem a celebrar o gore artístico de Last of Us 2 e em especial a cena sexual com a Abby explícita. Portanto, meus caros, o que é que me estão aqui a indicar mesmo? Hipocrisia, matos? Portanto, um jogo de politiquices CJW com o nome Last of Us merece 10 de 10 e é um jogo corajoso e artístico. Um jogo com partes ou induentos sexuais japoneses como bonecas e anime titties já não merece, e é um jogo podre e perverso e que o Japão precisa de melhorar não sei o quê. Certo, o Japão tem muita merda em relação a mulheres e situações sociais que precisam de melhorar, mas estamos a falar de fucking games agora. E a mim o que me admira é, portanto, para um caso está bom. Portanto, eu não posso ver, por exemplo, o rabo da Lady em Devil May Cry 5, mas posso ver a Abby com um corpo de gajo a levar na peida do namorado. So that's okay. Ok, é do tipo, percebem o que é que eu quero dizer? As próprias pessoas comem-se a tentar defender esta merda. That's stupid. Não é suposto acontecer isto. É só... há tanta coisa que se pode falar aqui. Até a própria Austrália agora está a tentar levar a Sony a tribunal por causa das refund sales. Porque a própria Sony tem poucas lições de refund. Porque tem. E as leis são todas trocadas e, são outros assuntos. Pronto, basicamente foi isso. E o desenvolvimento do jogo, estava a correr bem até todas estas características que eu mencionei agora, de dinheiros, leaks, a cena da presença da Anita Sarkeesian a mudar a plot. Porque o Neil Druckmann, cada vez mais acho que ele detestou aquele projeto que ele fez em adolescente e que foi melhorado com a Naughty Dog em 2013. Eu próprio acho que ele detesta o Last of Us original. Porque ele sempre foi CJW e ele sempre foi meio egoísta e egocêntrico. Não é por acaso que o Neil Druckmann, mesmo na altura em que ele era bem visto por quase 100% da comunidade gamer, já levava com tweets e outras merdas do género por gente tão ou mais competente que ele, a dizer que ele era muito egocêntrico, ou seja, aquele típico complexo de alguns artistas, por assim dizer, e que tinha que ser tudo à maneira dele, e que ele era muito aberto à mensagem política de esquerda. E amigos, não, pode haver, mas não é vomitado, não é suposto ser vomitado. E eu sei que se calhar alonguei-me ou estiquei-me um bocado, mas é necessário nós percebermos a história, o desenvolvimento e a situação da Sony, da Naughty Dog, do Neil Druckmann e do jogo em si, para fazer o review do jogo.
Um outro aspecto que também ninguém fala é que Last of Us 2 tem algo comparável com Pokémon Sword and Shield, que saiu o ano passado. Pokémon Sword and Shield foi altamente bem reviewed, com 8, 9 e 10 pela Critical Reception. Teve mixed reviews por parte dos fãs, tal e qual como Last of Us 2, apesar de Last of Us 2 estar mais no negativo do que o mixed por parte dos fãs. Mas, funny enough, Pokémon Sword and Shield foi o jogo que mais rapidamente vendeu e esteve nas top sales na maioria do mundo para a Switch. O mesmo se está a passar agora com Last of Us 2 para a PS4. Exemplos esses, como o Reino Unido, por exemplo. Funny enough, though, é que a imprensa gamer não gosta muito de falar deste aspecto. Eu só tenho visto isto em alguns sites e até youtubers e próprios live directs a mostrar isto como prova. É que também foram, em comparação, os 2 jogos que mais rapidamente foram entregues por parte de quem comprou para retail, para segunda mão ou para o lixo apenas. Funny enough, o jogo que toda a gente se gaba por ser mais rapidamente vendido e vão-se lixar haters é também o jogo que, por exemplo, again, na Austrália, a Austrália já deve estar literalmente pelos cabelos com a Sony, para ser sincero. Virou-se em muitas retails como a GameStop e disse assim: nós não aceitamos mais devoluções de Last of Us 2. Estamos com o stock completamente cheio. Não, obrigado. As pessoas gostaram tanto disto que eu, se for ao OLX neste momento, e eu fui ontem, consegui ver que só em Portugal, aqui neste país da terrinha, tem 1 ou 2 originais à venda de momento, mas, por exemplo, do 2... até edições de colecionadores eu vejo à venda. Eu consigo contar pelo menos uns 15 títulos do 2 e 3 ou 4 edições de colecionador. Quando isto acontece, não é um bom sinal. Sabem onde é que eu cheguei a ver isto? Em Death Stranding, ainda ao ano passado. Em que o jogo serviu para um nicho, mas que no médio geral não foi... O problema é que no médio geral Death Stranding passou um bocado ao lado. Porque só o Kojima é que vendeu o nome, por assim dizer. Agora, Last of Us é só a sequela de um dos jogos mais acarinhados e estupidamente overrated até em algumas componentes por 95% das pessoas que jogaram alguma coisa na vida delas. Como é que as pessoas que eram tão fãs ou que não queriam ver leaks não desconfiavam, especialmente após uma DLC em que a Ellie foi revelada como lésbica, já que esse era tanto problema, que tanta gente esteja a detestar e a cancelar pré-reservas? Será que isso não serve como pista o suficiente? Pois é. Portanto, e depois, para completar esta parte técnica e desenvolvimento e das expectativas para com este jogo, acima de tudo, outra coisa também é a própria Sony e o Neil Druckmann estarem a vender uma história de vingança, porque é um ciclo vicioso, é um ciclo errado e que vai meter as pessoas a pensar, e que é uma coisa nova, artística e corajosa. Para este tipo de statements por parte de ambas as empresas, eu vou-vos indicar isto. É uma história estupidamente repetitiva, que toda a gente obviamente sabe que vingança é um ciclo vicioso e autodestrutivo e mau, blá blá blá, we're nihilistic. Já foi explorado em N mediums, em todos os mediums, inclusive é de jogos. E para quem diz que e tal, são muito corajosos, é tipo das primeiras coisas que fazem, eu vou só vos mostrar isto. God of War é a franquia que mais vendeu para a Sony em termos do mundo dos videojogos. E ainda nenhuma ultrapassou God of War. E o que é a história de God of War? Pois é. God of War manda cumprimentos a este tipo de statements. Por isso é que acho que aqui foi muito dinheiro para marketing e pouco dinheiro para juízo. Porque até gente que nunca jogou Last of Us quase que me diz na cara que Last of Us 2 é a melhor coisa de sempre e querem comprar em 10 de 10 e 10 de 10 e 10 de 10. Está tão vinculado a todos estes anúncios, trailers, entrevistas, sites a darem 10 de 10 uns atrás dos outros, que é do tipo, eu nem vi o GOTY deste ano e já sei que vai ser Last of Us 2. Já sei. Tipo, não merecia, mas vai ser. Já sei. Por isso,
as pessoas estão quase formatadas para achar que este jogo é 10 de 10. E já vamos agora em 35 minutos. Portanto, meus caros, como prometido é devido, vou fazer amanhã, máximo quarta-feira, garanto-vos, a segunda parte deste podcast. Portanto, eu não vos disse, mas nesta primeira parte nós vimos a história que eu tenho com a franquia, as expectativas / o marketing deste jogo, e em terceira parte vimos o historial técnico e de construção para este jogo e a situação da consequência de vendas e dos 10 de 10. E só não falámos foi das bomb reviews, muito rapidamente, só para concluir. Toda a gente sabe que os críticos andaram a vomitar, obviamente, por questões de cenas de... Porque os críticos ainda são pessoas e nada é totalmente imparcial, meus caros, nada é. E podes tentar fundamentar, é o teu ponto de vista, mas nada é imparcial. E quando tu vais buscar algo em que todos dizem 10 de 10, obviamente estás a ser pago para continuar a estar relevante, a ter cliques e a receber as pré-reservas dos jogos. Ou então porque és fanboy, ou estavas muito expectante, ou porque tinhas confiança cega na empresa, pode ser por N razões. Ou então porque a pessoa realmente acreditava que ele era 10 de 10. Agora, quando há pessoas que estão a dar isto zeros, 1, 2, 3, 4, 5 de 10, são tão ou mais credíveis do que esta gente que vos está a vomitar 10 de 10, ok? Tal, mas os X-Bots e bots russos, porque eles agora, e até voice actors como a Laura Bailey confirmaram ser de bots russos, meus caros, que eu fico, really? Bots russos? Uau! A dar 0 de 10 de propósito. Epá, o Metacritic é essencialmente o Rotten Tomatoes dos jogos. Não é para ser confiável, mas toda a gente vai ao Metacritic na mesma, sabe-se lá porquê. O Metacritic já é famoso por apagar más reviews para ter uma melhor score possível em ambos os lados. E já começou a fazer isto para o Last of Us 2. Felizmente houve gente que carregou ainda mais nas scores negativas, que é para não se armarem espertos, porque as pessoas também têm direito a não gostar das coisas. E da mesma forma como os meus ricos X-Bots deram 0 de 10 sem jogar ou sem ter visto, só pelo weight. Então, meus caros, também não jogar e só estar a dizer que mas Naughty Dog nunca desilude, mas é PlayStation, mas o Last of Us 1 foi brilhante e eu joguei 1 hora do 2, ou nem sequer joguei, e portanto está lindo, portanto 10 de 10. Para mim esses dois públicos podem ir com o caralhinho, porque também estar a dar 10 de 10 ainda sem mal ter visto o produto. Tinha gente que chamava jogo do ano sem ter tocado na merda do jogo, gente. Fosse dizer merdar, meu. Estarem a chamar 10 de 10 ou um jogo ainda sem sequer jogar. Vocês são tão podres como esta gente que diz 0 de 10 sem ter tocado na merda do jogo, meu. Cambada de cegos da puta da bola, meu, que vocês são todos, a sério. Comunidade gaming virou tão tóxica, estúpida e cega de fanboyismo como os clubes da bola ou os partidários socialistas e comunistas. Vocês são o novo veneno, para mim, que existe em termos de comentários. As pessoas não sabem mais falar dos pontos positivos e negativos. É só, ou este jogo é uma treta, ou este jogo há e tal de 0 de 10, ou 10 de 10. Estamos nisto agora. É odiar ou amar, como qualquer outra coisa na internet, e eu para gente doente, meus amigos, não tenho mais paciência para isto. Bots russos, vocês são todos doentes. E censura... Ok, muito bem. Espero bem que o jogo vos valha muito a pena para aceitarem tão bem a censura e desvios de reviews. Realmente parece uma ideia estupenda. Portanto, para concluir, apenas a primeira parte. Vocês já conseguiram ver 3 dos pontos que eu queria falar. Acima de tudo, desabafar e informar. Caso alguém não tenha ainda ouvido ou visto as minhas conversas, tenho com certos amigos ou pessoas interessadas no jogo. Este é o tipo de discussão e situação que tenho argumentado e que tenho visto provas. Na segunda parte, agora com toda esta ponte feita, aí sim é que vamos comentar sobre o jogo. Gráficos, trilha sonora, jogabilidade, história, personagens e, claro, a minha score pessoal. Yo boy! Vamos ter boas coisas e péssimas coisas para falar.
do jogo em si. Pensem que eu gastei 40 minutos só para fazer as pontes para a review do jogo. Portanto, vocês já sabem que isto há de ser bom. Um resto de muito boa tarde e tudo a correr bem para vocês todos. Muito obrigado.